Boa tarde. A agência de notícias do Uniceub recebeu um convidado muito especial hoje. Pedro Henrique Martins, atleta paralímpico, veio fazer uma visita e conceder uma entrevista pra gente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, tudo bem? Essa aqui foi a última. Isso. Essa aqui foi a antepenúltima. Eu tenho mais de 50 medalhas. Ô, louco. Se você ver o tanto de medalha que você tem, velho, que eu tenho, você fica impressionado. Que era considerado o perdedor, fracassado naquela época. E hoje, quando chegar na escola, as pessoas falaram assim, olha, você não vai entrar aqui nessa escola porque você é portador de uma deficiência. Você, quando completar 13, 14 anos de idade, ao cair na antiga escola, os alunos se revoltaram daquele local ali e escreveram assim, olha, tome cuidado, não pise aqui, pelo amor de Deus, porque o deficiente caiu e hoje se tornar o representante de Brasília, porque eu já viajei para várias cidades do Brasil, é muita honra, é muita gratificante, cara. Você batalhar por uma coisa que você tanto quer, tanto representa, que eu almejo representar o Brasil. Eu almejo. Só que chega as empresas, né, empresa grande, rica, e fala assim, ó, não vou querer que você... Não, aqui já está completo, por exemplo, eu conversando com uma Toyota, parece, Nice, com a empresa da Nice, com a representante, ela disse, olha, meu dado está completo, meu time está completo. Então, não tem como eu agora te dar patrocínio, mas tudo bem. Eu tinha um patrocinador que ele me patrocinava só com R$200, R$200 não era nada. Eu que almejava comprar o relógio Garmin, R$800, só um relógio para correr, R$800, e também viajar para fora do Brasil. Estou planejando, viajar aí para fora do Brasil em agosto, só que é R$3.000 só 3 mil. Isso para passagem, hotel e a corrida, né? E hoje, no momento, você recebe algum tipo de patrocínio? Patrocínio só com a ajuda da galera, sabe? Eu vou para as ruas, toda vez que eu tô com tempo livre, eu vou para as ruas, vou para o parque da cidade, pego minha Dodge Ram, que é minha bicicleta, minha Fiorino, e vou lá dando a volta no parque da cidade todo para tentar vender livro. Mas tem o problema que eu tenho, que é eu, entendeu? Que é eu. Não, isso ninguém me falou, não. É eu. Eu tenho medo de conversar com as pessoas. Por quê? Porque desde quando eu nasci, as pessoas... vou fazer isso. As pessoas riam da minha cara falando assim, você não pode. Você é incapaz. Você é isso, você é aquilo. Hoje, no patrocínio mesmo, só é os livros. Os livros que me ajudam, os livros que me ajudam a batalhar para que o patrocínio venha. E Pedro, você pode contar pra gente a sua história aqui agora? De como você se tornou atleta, de como começou o seu interesse? Então, meu interesse, eu nunca fui interessado em ser nada, em ser reconhecido. Eu, por ser um menino muito hiperativo, eu chegava nas pessoas e as pessoas se assustavam. Quem é você? Quem é você, doido? Quem é você, maluco? Tá ficando doido? As pessoas falavam isso pra mim. E quando eu nasci, eu tive paralisia cerebral.
no caso, hemiplegia do meu lado esquerdo. Então eu andava mancando. E as pessoas, ao invés de me dar apoio, elas pegavam e tiveram preconceito. E eu falei, mãe, eu vou dar uma volta. Vou dar um girão por aí. Ela falou, vá, mas volta logo. Falei, tá bom. E eu passeando, vi aquele montão de medalhas, saí dali como se fosse hoje. Um montão de medalhas assim na mesa. E eu pensando, será se eu entro ou será se não? Será se eu vou ou será se eu fico? Foi aí que eu pensei em ir. Primeira corrida que eu fui foi uma corrida chamada Corrida São Silvestre. 15 km, sol escaldante, vendo cada pessoa ali correr. Foi uma corrida dolorosa. Foi. Mas a primeira vez que eu corri foi para 1 hora e 5 minutos. Que foi a Corrida São Silvestre, 2008. Conheci o futebol também, que o futebol paralímpico também tinha no plano piloto ali na ENAP. Eu ia lá, treinava lá, viajei jogando bola também. Era futebol de 7, onde que tinha 7 jogadores, PC, paralisia cerebral, né? Onde que ali jogava a gente e a gente vestia o preconceito ali, entendeu? Por que você escolheu o atletismo em vez do futebol? E como é que são suas condições de treino hoje? Você treina no Recanto das Emas, não é? Hoje eu treino toda terça-feira. Na realidade eu faço rodagem, né? Pela Ceilândia, toda terça-feira à tarde. Eu conheci o cara, e esse cara em 1989, ele foi a grande solução para eu entrar no atletismo. Eu conheci ele aqui em Brasília. Ele treinava, só que ele treinava descalço. Ele treinava e na época que ele treinava, lá na FONA, Floresta Nacional de Brasília, ele treinava descalço, corria descalço. Aí ele criou uma comunidade chamada Clube dos Descalços Caixa. E o nome dele é Joaquim Cruz. Foi um grande solucionador dos meus problemas. Eu cheguei para ele e falei, cara, eu não era para estar aqui, mas hoje eu estou. E se hoje eu estou aqui, é por conta de você. Treinava naquela época direto, treinava o dia todo. Mas como eu saí do atletismo pelo menos 2 vezes em anos diferentes, eu saí por falta de patrocínio. Então eu comecei a vender livros por causa que eu precisava de verba para poder viajar. Então foi atletismo, depois eu saí, fui umas 2 ou 3 vezes para poder ir jogar bola, depois eu voltei e eu treino hoje sozinho. Eu tenho uns auxílios do meu técnico, Manuel Evaristo, que esse cara confiou em mim, esse cara teve a capacidade de abrir as portas e falar, olha, eu não tenho nada, eu tenho isso aqui. Então eu treino para você ser um vencedor. Você ganha dinheiro com essas corridas? Você consegue sobreviver só com base no atletismo? Assim, eu pensei que
que eu ganhava alguma coisa. Aqui no Brasil tem o... Só por isso que se chama Circuito Loterias Caixa. Porque a Caixa, se você tiver entre primeiro, segundo e terceiro, ele patrocina você numa boa. Agora, se você for quarto, for quinto, eles não patrocinam. Entendeu? E assim, eu sou o quinto melhor corredor paralímpico do Brasil desde o ano de 2014. Eu não sei qual é a minha situação agora. Não sei se entrou mais gente na minha frente, se diminuiu, mas eu falo que foi o quinto. E assim, hoje, por exemplo, nessa última competição que teve agora em São Paulo, eu fiquei em segundo. Mas eu sou o quarto do Brasil, entendeu? Por quê? Porque as outras pessoas não foram para essa etapa nacional. Aí eu vou ter que treinar bastante. Vou ter que batalhar bastante para tentar recuperar a Bolsa Atleta esse ano. Bolsa Atleta que é o salário mínimo. Assim, você perguntou se eu sobrevivo só disso. Não aguentei e fui trabalhar. Hoje eu tenho meu trabalho no Samis Clube, Brasília, lá no CIA. No CIA é para todo o salário que vem para mim, é para pagar minhas contas. E das contas é para... aí todo salário eu faço projeto diferente, entendeu? Salário para pagar a conta, as minhas contas, e a arrecadação de verba para viagem vai ser para minha viagem, entendeu? Então eu separo esses dois momentos. Aí eu trabalho agora vou entrar de 9 até as 5h15. Então, de 9 até 5h15 eu fico no trabalho. E do trabalho, terminando o trabalho, saindo para ir para a faculdade, eu pego o ônibus, entro e vendo livros. Aí assim na volta para casa, assim na ida para o trabalho. Então é essa intercalação, entendeu?